Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as Amigas, e nós estamos no capítulo 7 do livro A Mãe Confiante, da autora Joyce Meyer. E hoje o nosso título é Nada de Sentir Medo. Se você me perguntar qual a chave mais importante para a longevidade, eu diria que é evitar a preocupação. E se você não me perguntasse, eu ainda teria de dizê-lo. Frase de George Burns. Jesus nunca disse para não nos preocuparmos e nem aprova a nossa preocupação. Um pai que pode confirmar esse fato é Jairo. Ele foi até Jesus para pedir socorro, enquanto estava em meio a uma das piores crises que qualquer pai pode enfrentar. A sua filhinha estava morrendo. O estado de saúde da menina era tão crítico e ele estava tão desesperado por ajuda que se atirou ao chão, aos pés de Jesus, e implorou-lhe veemente, dizendo: Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela possa ser curada, e ela viverá. Marcos 5:23. Se você já leu essa história, sabe o que aconteceu em seguida. Jesus respondeu às palavras de fé de Jairo e dirigiu-se diretamente à sua casa. Mas antes de chegar lá, eles foram surpreendidos por uma interrupção no caminho. Uma mulher, que havia estado enferma por 12 anos, abriu caminho penosamente através da multidão que estava seguindo Jesus e tocou a orla de suas vestes e foi curada instantaneamente. A Bíblia não diz quanto tempo levou até essa mulher dizer a Jesus toda a verdade. Mas se era como a maioria das mulheres que eu conheço, ela deve ter levado um bom tempo para descrever os 12 anos de enfermidade. Enquanto isso, Jairo estava ali de pé pensando: Moça, a minha filha está a ponto de morrer. Cada segundo conta. Por favor, apresse-se. Apesar da demora, Jairo aparentemente conseguiu manter a sua fé, pelo menos até as coisas piorarem. Algumas pessoas vieram correndo de sua casa e lhe disseram: A tua filha morreu. Por que se importar e incomodar mais o mestre? Se o assunto é ter motivos para se preocupar, Jairo definitivamente tinha um. Ele havia acabado de receber a pior notícia que se pode imaginar. Mas Jesus, ouvindo o relato por alto, disse com clareza e convicção: Não se deixe alarmar, nem tomar pelo medo, apenas continue crendo. Versículo 36. Porque Jesus deu a Jairo instruções que aparentemente não correspondiam com a realidade? Por quê? Era tão importante para ele que Jairo se recusasse a temer naquele momento crucial de sua vida? Porque Jesus sabia o que a maioria das pessoas, até mesmo a maioria dos cristãos, não sabe: que assim como a fé nos conecta ao plano de Deus para as nossas vidas, o medo pode nos desconectar dele e nos conectar aos planos do diabo. Embora as pequenas preocupações não sejam grandes medos, elas abrem as portas para o medo em sua vida. Você provavelmente já sabe disso por experiência própria, mas deixe-me apenas lembrar-lhe alguns dos efeitos que a preocupação pode ter sobre a sua vida. Ela pode manter você aflita em relação ao dia de amanhã e roubar a sua alegria hoje. Ela pode sugar o seu entusiasmo pela vida e obscurecer os seus dias com pensamentos ansiosos e maus pressentimentos, como dizem Provérbios 15:15. Desperdiçar o seu tempo. A preocupação já ajudou de alguma maneira? Tenho certeza que não. Mateus 6:27 diz: Qual de vocês, preocupando-se e ficando ansioso, pode acrescentar uma unidade de medida de cumprimento à sua estatura ou à duração de sua vida? Ela pode também fazer você adoecer. Os médicos afirmam que pelo menos 51 doenças podem estar diretamente ligadas
à preocupação e ao estresse. Ela também pode torturar você mentalmente e emocionalmente. Uma das definições de preocupação é atormentar-se com pensamentos perturbadores. No dia a dia, a maioria dos medos que as mães precisam vencer são relativamente pequenos. Eles envolvem coisas como treinar os seus filhos para saírem das fraldas, lidar com pirraças, más notas na escola e a puberdade. Quando realmente temos que lidar com preocupações maiores, porém, é importante lembrarmos que as mesmas declarações de fé que usamos para derrotar a menor das preocupações podem e devem ser usadas para cortar as cabeças dos gigantes da preocupação também. Davi provou isso na batalha que travou contra Golias. Essa batalha, embora a maioria das pessoas não perceba, foi em primeiro lugar uma guerra travada através das palavras. Golias a iniciou dizendo coisas destinadas a aterrorizar todo o exército israelita e, por fim, aterrorizar Davi. Coisas do tipo: vem a mim, e eu darei a tua carne aos pássaros do céu e às feras da terra. Não soa para você como algo intimidador? As palavras de Golias fizeram todos tremer na base, mas Davi recusou-se a ter medo. Em vez disso, ele ergueu a sua voz e contra-atacou. Você, vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, a quem você desafiou. E neste dia o Senhor o entregará na minha mão, e eu esmagarei e cortarei a sua cabeça. E eu darei os corpos do exército dos filisteus nesse dia, aos pássaros do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada ou lança, porque a batalha é do Senhor, e ele o entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 45 ao versículo 47. O diabo odeia esse tipo de conversa, quer ela venha de um menino pastor israelita ou de uma mãe cristã. Ele odeia quando os crentes começam a brandir verbalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E considerando o fim que Golias teve, é fácil entendermos o porquê. Até mesmo uma única frase cheia de fé pode derrotar completamente um plano maligno arquitetado por ele. Uma mãe que eu conheço demonstrou isso de uma forma dramática. Há alguns anos, no dia do Natal, a sua filha de 11 anos adoeceu de um tipo grave de meningite que colocou a sua vida em risco. Ela e o marido correram com a menina para o hospital, sendo informados pelos médicos de que uma epidemia daquela doença havia se alastrado por toda a região e várias crianças já haviam morrido. O caso da sua filha é o pior que vimos até agora, disse o médico. Para aquela mãe, esse foi o momento de Jairo dela, mas ela estava pronta. Sendo filha de um ministro do Evangelho e tendo crescido em uma família forte na fé, ela sabia que a cura havia sido comprada para ela e para os seus filhos através do plano redentor de Deus. Ela sabia também e cria que pelas pisaduras que feriram Jesus, nós fomos sarados e tornados sãos, como diz em Isaías 53:5. Então, quando a sua irmã, que também era uma mãe que cria totalmente na Bíblia, entrou pelas portas da sala da emergência, ela aproveitou a oportunidade para fazer a sua declaração. Ela cerrou os dentes, posicionando contra as emoções que a atacavam. Olhou sua irmã nos olhos e lhe disse: eu não temerei. Observe, ela não disse que não estava sentindo medo. Na verdade, ela não disse absolutamente nada como se sentia, porque as emoções não têm que ditar as nossas decisões. Só porque sentimos medo, isso não significa que temos que ter medo.
podemos nos posicionar pela fé na palavra de Deus e rejeitar o medo, recusando-nos a declará-lo ou agir com base nele. Se fizermos isso, nossos sentimentos eventualmente acompanharão a nossa decisão. Eu não sei quanto tempo levou para os sentimentos dessa mãe acompanharem as suas palavras. Talvez tenha acontecido em minutos, ou talvez ela tenha precisado dominar as suas emoções durante as horas em que ela e a sua família continuaram a orar sobre a situação e a declarar a palavra de Deus. Mas de uma forma ou de outra, eu estou certa de que ela estava muito bem emocionalmente no dia seguinte, porque sua filha, que estava incapacitada de falar por horas, sentou-se na cama e gritou para o avô que estava sentado ao lado de sua cama de hospital, declarando a palavra de Deus. Vovô, eu estou curada em nome de Jesus. Não é impressionante? Essa garotinha, tão jovem e doente, seguiu perfeitamente o exemplo de sua mãe, não o exemplo que foi dado algumas horas antes na sala de espera de emergência. A filha não estava ali para testemunhar isso, mas o exemplo que ela viu por toda a sua vida ao observar a sua mãe escolher a fé em vez do medo. Eu já disse isto, mas vou dizer novamente. Tudo o que você faz repetidamente é o que os seus filhos aprenderão a fazer. Se você cede constantemente à preocupação, eles tenderão a se sentir atormentados por pensamentos perturbadores. Se você escolhe crer e declarar a palavra de Deus e dar um exemplo destemido, eles serão propensos a desfrutar a vida, usar a espada da palavra de Deus e vencer as suas batalhas. Foi o que aconteceu nessa situação. As primeiras palavras de fé da mãe foram como a primeira pedra que derrubou Golias. As palavras da filha se tornaram a espada que cortou a cabeça dele. Uma vez tendo dito estas palavras, ela imediatamente começou a melhorar e a vitória foi conquistada. Se você tem sido uma mãe cheia de preocupações por anos, deve estar se perguntando agora se algum dia conseguirá agir de modo diferente. Talvez não acredite ser sequer possível para você dizer como a mãe dessa história: eu não temerei. Mas eu lhe garanto que é. Como posso ter tanta certeza? Porque Deus jamais nos diria para fazer alguma coisa sem nos dar a capacidade para fazê-la. Então, o próprio fato de que na Bíblia ele nos instruiu a não temer e a não nos preocuparmos, prova que Deus nos deu o poder para fazer isso. Amém, minha amada? Espero que essa palavra tenha falado contigo. E eu quero te encorajar nesse momento a você declarar sobre a sua vida, sobre a sua maternidade, sobre a vida dos seus filhos, sobre todas as preocupações, problemas ou circunstâncias que têm se levantado como Golias na sua vida. Eu não temerei. Em nome de Jesus, minha irmã, eu e você não temeremos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.